Fala aí, galera, bem-vindos ao Toco é Gol, seu canal de notícias. Não se esqueça de se inscrever, hein? Deixe seu like, compartilhe, pessoal, e bora lá para as notícias. Vamos lá. Nos últimos dias, o Corinthians tem causado um verdadeiro alvoroço no mundo do futebol. Com a surpreendente contratação de Memphis Depay, o clube paulista deixou claro que está em busca de algo grandioso. O atacante holandês, que já brilhou nos maiores palcos do futebol europeu, incluindo passagens por clubes como Barcelona e Manchester United, agora veste a camisa alvinegra. Mas a diretoria do Timão não parou por aí. Fontes confiáveis indicam que o Corinthians está de olho em mais um nome de peso para formar um ataque dos sonhos. É ele, Gabigol, o artilheiro e ídolo do Flamengo. A combinação de Memphis Depay e Gabigol não seria apenas uma jogada de marketing, mas uma estratégia ousada do Corinthians para criar um time capaz de competir com as maiores potências, incluindo a própria seleção brasileira. Olha como sou ousado. Não há dúvidas de que a chegada de Memphis já foi um passo gigantesco nessa direção. O holandês traz consigo experiência internacional, habilidade técnica e um poder de decisão que o tornaram referência no futebol mundial. A torcida já está ansiosa para vê-lo em ação e todos os olhos estarão voltados para a sua apresentação oficial, que pode ser acompanhada por todas as transmissões de TV. Por outro lado, a possível chegada de Gabigol ao Corinthians seria o golpe de mestre para consolidar o ataque mais temido do futebol brasileiro. O atacante, com vasta experiência em decisões, títulos e grandes momentos, agregaria ainda mais poder de fogo ao já estrelado elenco do Timão. Segundo especulações, o Corinthians estaria disposto a fazer de tudo para tirar o artilheiro do Flamengo e colocá-lo ao lado de Memphis. A dupla de Depay e Gabigol já é vista por muitos como um projeto para superar qualquer equipe e até mesmo a seleção brasileira. Com esse cenário, é impossível não pensar: será que o Corinthians quer formar um time mais forte que a seleção? Olha só a ousadia. A cada passo, essa hipótese ganha força, principalmente com essa perda da seleção aí contra o Paraguai, né, que fez feio. E a torcida já sonha com grandes títulos e a conquistas internacionais e saída, obviamente, aí do rebaixamento, né? O clube não está medindo esforços e promete uma temporada inesquecível. Quer saber ainda mais sobre esse projeto ambicioso do Corinthians e o impacto da chegada de Memphis Depay? Continue assistindo e veja logo após o vídeo que os comentaristas falam sobre o Depay. Eu vou fazer uma prancheta que vai deixar muito corintiano louco. Louco. Mas eles mudaram depois. Vamos lá. O Ramon gosta de jogar com 3 zagueiros. E o André Ramalho faz essa função muito bem feita. E o José Martínez, que jogou ontem pela seleção da Venezuela, pode fazer o primeiro volante. Então você deixa o André Ramalho e o José Martínez. Pode tirar um deles, só o André Ramalho. Pode ser. E aí você faz linha de 4, voltando com o Fagner e Matheus Bidu, já que o não vem ainda, né? Mas acho que ele vai começar pela segurança com o André Ramalho de líbero, Félix Torres e Kaká, José Martínez. O vira um meia pela direita, com Fagner ou Mateuzinho pela direita, Matheus Bidu ou Hugo pela esquerda, Charles e Garro. Claro que o Garro vai ter mais liberdade para chegar na frente e o Charles vai jogar junto com o José. A tendência é essa. Mas nessa função, o Garro se junta a Memphis, atacante que vem da esquerda para dentro, e Yuri Alberto. Aí, agora teve Cristiano que deu arrepio. Pode apostar. A gente pode tirar Yuri Alberto. Ter uma série de atacantes por aqui, junto com o Garro. Você pode ter Romero, você pode ter Yuri Alberto, você pode ter, mas jogar 3-4, 2, 1, e no caso 1 é o Memphis, ou 1, 2, no caso 1 é o Garro, e os dois são, por exemplo, Yuri Alberto e Memphis. O Memphis vai vir da esquerda para dentro, ele se sente mais confortável assim. Ele faz também o outro lado, mas ele se sente mais confortável vindo da esquerda para dentro como ponta de lança, mas pode ser a referência com 2 caras atrás dele. Acho que o Corinthians ganha variação tática nesse momento com o elenco que possui. E vem de um jogo surpreendente da vitória sobre o Flamengo, que não estava nem na conta para sair do rebaixamento. A questão é que a gente só vai ver essa Tony, seleção.
Só um detalhe dessa prancheta do PVC que deixa o torcedor do Corinthians animado. Eu estava conversando com uma pessoa que trabalha ali junto com a comissão técnica, dando suporte e tal. E assim, o Corinthians, obviamente, já estuda o que é o Depay já há algum tempo, e o que chama a atenção dessas pessoas do Corinthians que vão trabalhar com o jogador, junto à comissão técnica do Emiliano Dias e do Ramon Dias, é que assim, o Depay ocupa muito espaço. É um jogador que ocupa espaço e finaliza. É um jogador inteligente no sentido assim, a jogada está sendo construída e ele já enxerga o espaço que ele tem que atacar para chegar e finalizar. Então, assim, obviamente, tudo que o Depay construiu no futebol está sendo analisado pelo Corinthians. E me deram essa letra. Um cara que ocupa muito espaço, um cara que é muito inteligente, que se antecipa a jogada. Ou seja, já estão encantados com o Depay lá no departamento, lá na comissão técnica do Corinthians. Mas lembrando que a gente só vai ver essa prancheta do PVC depois, né? No Brasileirão e na Sul-Americana, porque ele não joga a Copa do Brasil e pode ver o time ser eliminado hoje em casa contra o Juventude, que venceu o primeiro jogo por 2-1. Pode. Mas eu acho que com essa animada que deu no elenco e na torcida, o Corinthians é bem favorito hoje, né, PVC? Eu acho favorito para ganhar o jogo. Pode ser por um gol de diferença. Depois, nos pênaltis, em nome de Pai, de Filho, de Espírito Santo e Amém. Tem um superchat aqui do Bruno Magalhães. Obrigada, Bruno. Ele falou assim: por que ninguém tá falando a verdade que Dorival tem que sair em caixa alta? A imprensa está pegando leve. Estão macetando os jogadores injustamente. O técnico tem que ser estrangeiro e é pra já, diz aqui o Bruno Magalhães. Vamos colocar o Igor na nossa conversa para a gente falar um pouquinho dessa derrota para o Paraguai, 1-0. Esse vexame que a gente passou, que deixou a torcida mais desanimada do que já estava. Se bem que eu vi uns memes maravilhosos na internet, Igor, tinha um falando assim, eu não me decepciono mais porque eu não tinha expectativa nenhuma. Queria que você contasse um pouquinho pra gente dos bastidores dessa derrota. Pois é, bom dia Domi, bom dia PVC, bom dia Andrezinho, Hernan e amigos que estão acompanhando a gente no De Primeira hoje. Essa questão de expectativa e realidade acho que diz muito sobre essa data FIFA, né? Até por conta da declaração do Dorival na véspera da partida que podem me cobrar, o Brasil vai estar na decisão da Copa do Mundo, né? Na final da Copa do Mundo, e aí no dia seguinte esse choque de realidade, da falta de ideias, falta de entrosamento, falta de dinâmica, falta de organização, a falta de tanta coisa. O que não faltou foi justamente o gol do Paraguai, coisa raríssima nessas eliminatórias. O Paraguai tem um dos piores ataques das eliminatórias, mas conseguiu acertar um chutaço de fora da área e decretou aí a derrota brasileira, a primeira sob o comando do Dorival Júnior, mas passa longe de ser o primeiro jogo ruim sob o comando de Dorival Júnior. Então a seleção está nessa situação, nesse dilema, de uma herança maldita por conta de um atraso de planejamento por parte da CBF. O Fernando Diniz, a gente lembra e sabe como é que foi a dificuldade, e o fato é que hoje o Brasil tem 8 jogos nas eliminatórias e 4 derrotas. Então, mais perdeu do que ganhou, porque são 3 vitórias, e o time hoje tem essa quantidade de 10 pontos, né? Está ali em quinto, ainda numa zona de classificação, mas só porque a FIFA deu a louca lá e aumentou a Copa do Mundo para 48 seleções. Se fosse nos tempos áureos da Copa do Mundo com 32, o Brasil estava ali na linha de corte da temida repescagem. Então, Dorival tentando algumas alternativas, né? Vamos usar o trio de ataque do Real Madrid, beleza. Durou 45 minutos, né? Só o primeiro tempo, e o primeiro tempo que ele classificou como o pior tempo da seleção brasileira sob o comando dele, perdão. E aí ele saca o Endrick logo de cara, já vai com João Pedro, tira Bruno Guimarães, tenta algo diferente com o Luiz Henrique, mas enfim, a seleção teve um espasmo ali, mas no mais, a péssima atuação se perpetuou também no segundo tempo, e aí volta com a derrota na bolsa, e muita gente me chamou a atenção, Marquinhos e Vini Júnior falando, por exemplo, como falta confiança para essa seleção nesse trabalho inicial ainda do Dorival Júnior, que a gente tem que botar, assim, criar um parênteses aí para tratar isso como inicial ainda. Claro que não é um trabalho consolidado, né? Começou em março, né, propriamente dito, desse ano, mas teve o período aí de Copa América, de treinamento, já são 10 jogos sob o comando do Dorival Júnior e a gente dificilmente enxerga pontos positivos nessa seleção brasileira. Então, a tensão aumenta, a pressão aumenta, até porque o presidente Edinaldo Rodrigues já disse para a gente, né, que esperava
até de forma bem otimista, 6 vitórias nessa segunda perna aí de temporada para a seleção brasileira, mas as dificuldades, os problemas, talvez não sei nem se continuam os mesmos, mas acho que estão até aumentando diante do maior número de tempo de trabalho, mas menos retorno dentro de campo, enfim. E aí é uma questão coletiva, individual também, claro, toda uma estrutura da seleção brasileira que está muito deficitária em termos de conteúdo, em termos de apresentações boas, e olha que o pessoal estava resultadista no jogo passado contra o Equador, e aí agora nem o resultadismo adiantou, o Brasil volta derrotado e, enfim, tem muita coisa para fazer para a próxima data FIFA em outubro. Tem um superchat aqui do Bruno Giroto falando que o Dorival falou que vai estar na final, só não disse com qual seleção. Treinando 2 seleções fica fácil. E tem um meme muito bom também que eu vi, vou pedir para o JP colocar aí na tela, que é esse PVC, ó. Ele falou que vai estar na final da Copa do Mundo, só não falou qual Copa do Mundo. Pode ser Copa do Mundo de bola de gude? Se ele comprar ingresso, pode estar também na final. A brincadeira de comprar ingresso. Mas assim, eu acho que essa frase, mais do que tudo, ela retrata a insegurança do Dorival. E aí, eu vou fazer uma observação, o Igor pode perfeitamente discordar de mim, porque o Igor, principalmente porque o Igor está presente no dia a dia da CBF, tem visitado muito mais o prédio da Barra da Tijuca do que eu. Mas a minha impressão / informação é que o ambiente da CBF é de insegurança do presidente da comissão de arbitragem ao técnico da seleção. Ontem, tentei checar ontem uma história que não consegui checar. O Hernan tem a informação também. Eu não consegui checar, ninguém confirmou. Mas uma coisa que aconteceu no tempo do Gaciba, de que o CNM poderia se afastar por motivo de saúde. Não tive essa confirmação. Mas é o cenário do presidente da comissão de arbitragem ao técnico da seleção brasileira, do Cícero de Souza, recém-contratado, ao Rodrigo Caetano, ao assessor de imprensa, todo mundo está inseguro na CBF. E essa insegurança do Júnior, cujo retrato é a frase, garanto, podem me cobrar, vamos estar na final da Copa do Mundo, isso é pura insegurança. Ele está tentando passar uma segurança que ele não tem. Ele está inseguro. Ele está inseguro como ele não estava no São Paulo. Ele está inseguro como ele não esteve no Flamengo. Ele está inseguro como não esteve no Santos. E isso está passando para os jogadores. Se você tem um chefe inseguro, você vai fazer um trabalho inseguro. Mas isso nasce no gabinete da presidência da CBF. Não estou dizendo... É claro que o Dorival tem culpa. Mas se você trouxe a Guardiola hoje no ambiente que tem a seleção brasileira, não vai ser nada. Não vai acontecer nada. Porque a célula máter seleção brasileira está doente. Está doente porque da cabeça aos pés do prédio da CBF existe insegurança. Exagerei, Igor. Ô, PVC, como é que a gente sai desse poço de insegurança? A solução é na eleição do presidente da CBF amanhã, mas o presidente da CBF não tem 5 anos mesmo. Ele procura fantasma atrás das portas. Então, você precisa dar respaldo. Você precisa ter respaldo. O dono da seleção brasileira não pode ser o Edinaldo Rodrigues, tem que ser o Rodrigo Caetano. O Rodrigo Caetano precisa dar respaldo para o trabalho. O técnico da seleção precisa se sentir respaldado. Ele é o melhor técnico brasileiro de todos os tempos? Claro que não. Mas é um técnico campeão da Libertadores pelo Flamengo, campeão da Copa do Brasil pelo São Paulo. É um técnico que tem a qualidade dele. Podia ser o Abel Ferreira, no cenário atual, não ia resolver nada. É a minha impressão. O ambiente de trabalho que a CBF oferece hoje é um ambiente inseguro. Exagerei. Não exagerou não, PVC. E esses são os relatos que a gente recebe também, né, diante desse ambiente de trabalho. Às vezes a gente está citando uma questão que pode parecer mínima perto de tactiquez ou campo-bola, né, diante do volume de jogadores que o Brasil tem, mas isso tudo é um efeito dominó e os caras sentem sim, eles percebem o que está fora do lugar e a declaração do Danilo também na véspera do jogo, né, aquela entrevista que a gente já comentou por aqui várias vezes na grade do UOL, acho que é um retrato disso, de como eles também têm essa percepção de que não está tudo bem no reino, vamos dizer assim, né? Então eles precisam
entender como se posicionar melhor ali de forma geral, e o que fazer, o que não fazer. E todo mundo precisa ter um cuidado, né? Tem uma tensão muito grande, porque sabe que a qualquer momento o ambiente pode, enfim, deflagrar para uma situação mais extrema. E uma situação mais extrema é uma indisposição, uma insatisfação da própria presidente Edinaldo em relação a qualquer um ali que esteja trabalhando no ambiente da seleção. A gente cita, de novo, esses exemplos mais administrativos, mas é porque isso tudo ajuda a compor o ambiente no qual o técnico está trabalhando, no qual o diretor de seleção está trabalhando, no qual todo o planejamento da seleção, e eu digo planejamento com toda a limitação dessa palavra, porque a gente não tem algo também a longo prazo, ou algo tão destrinchado assim, né, do que se quer para a seleção brasileira. Tem porque algumas pessoas estão ali nesse momento, tem o que o Rodrigo Caetano quer fazer no momento, o Dorival quer fazer no momento, mas como projeto inteiro, ainda precisamos de algo mais palatável e mais denso, né, dentro da seleção brasileira. Então, esse ambiente de insegurança que o PVC citou é muito real, pelo que a gente ouve nos relatos, né, de quem trabalha por lá, mas, enfim, enquanto isso, os próprios jogadores também não conseguem, ainda nos lapsos individuais ou algum brilhantismo que possa passar assim, porque coletivamente tem um problema muito grande que ninguém está conseguindo resolver. Não adianta vir achar que seria com o Ramon interino, depois mais 6 meses de Fernando Diniz, não, mas agora a gente vai para o Dorival, e aí, se não andar com o Dorival, vai para onde? Vai fazer o quê? Vai colocar quem? É só uma questão de ir trocando um monte de gente para ver se em algum momento o time da Liga encaixa e vai ser finalista da Copa do Mundo? Enfim, é difícil essa projeção, difícil também medir e calibrar quais serão os próximos passos em relação a isso, né, na seleção, e como ajustar essa dinâmica que é prejudicial, sim, a CBF e a própria seleção brasileira. Enquanto isso, a gente acompanha a guarda pura e tenta checar as informações, né, que surgem, como essa questão própria envolvendo o CNM. O fato é que o Emerson Augusto de Carvalho está como presidente em exercício nessa semana da Comissão de Arbitragem da CBF, por exemplo. Essas são as notícias de hoje, pessoal. Deixe seu like, compartilhe e inscreva-se. Não se esqueça. E até o próximo vídeo. Até mais!